Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Vamos abrir as nossas Bíblias em reverência à palavra do Senhor, se colocar em pé e abrir em Jeremias 18:1. Aqui vai ser tratado do pote de barro ou o vaso de barro. Jeremias 18:1. É importante que você acompanhe comigo. Amém? Então vamos ler. Jeremias 18, do 1 ao 6. Desça até a casa onde fazem pote de barro, e lá lhe darei minha mensagem. Então eu fui, encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está na mão do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Até aqui. Então, aqui Deus mandou que Jeremias fosse até na casa do oleiro, lá onde faziam vaso de barro. O que é vaso? Vaso é um recipiente onde a gente pode guardar muitas coisas. Como antigamente as pessoas guardavam joias, guardavam ouro, guardavam coisas valiosas dentro de vaso de barro. Porque quando, se porventura chegasse um ladrão na casa da pessoa, ele ia com certeza nos vasos de ouro, de prata, os vasos valiosos, que aparentemente eram valiosos. Mas só que naquela época se guardava as coisas de valores dentro do vaso de barro, que eles não eram tão bonitos aparentemente. Mas só que se o ladrão viesse e fosse roubar, ele ia pegar o de ouro e de prata e de outras pedras preciosas. Mas só que lá se guardava dinheiro, joias, e dentro daqueles vasos eles permaneciam seguros, porque eles não eram tão bonitos assim. Quando Deus fez o homem, a partir do barro, ele tinha uma utilidade, um uso para o homem o adorá-los. E de muitas formas Deus deseja usar seus servos na sua casa e na sua obra. Então, quando Deus lá no princípio do mundo ele fez Adão e Eva, ele já fez do barro. Então, mas qual era a intenção? A intenção de Deus era nos usar como nós somos, porque se fomos criados do barro, é para ele, conforme a gente vai estando com ele vai nos moldando da forma que ele precisa. Porque dentro da igreja, nós somos os vasos. E se estamos aqui é como se fosse a olaria do Senhor. Ele pode mudar a nossa vida, moldar do jeito que ele quer, e nós pode ser usado de uma maneira que a igreja esteja necessitando, como a serviço da igreja, que é no limpar os afazeres da igreja, como no diaconato, no ministério de louvor, na oração, e a gente dando assistência ao visitante. Então, assim, nós somos um vaso usado pelo Senhor, porque se estamos cheios do Senhor, nós possamos, através de nós, passar para os outros vasos que estão chegando, que muitas vezes, ou às vezes, estão vazios. Então, Deus quer nos usar desta forma. E Deus está à procura de vaso de barro, pessoas simples que possam carregar dentro de si os dons de Deus.
sem querer chamar a atenção. Todos querem ser ouro e prata para ganhar elogio, tomar a glória de Deus e ser estimado pelos seus admiradores. Mas este não é o plano de Deus. Que a gente venha chamar a atenção de Deus na casa dele. Não venha chamar a atenção do irmão, do outro, mas sim que a gente venha ser vasos valorosos na mão do Senhor. Existem cerca de 200 tipos de barro, somente 8 são bons para fazer o vaso. Então, existem muitas pessoas aí no mundo que são vasos, mas são vasos vazios, vasos trincados, vasos que uma vez foi usado pelo Senhor e abandonou tudo, preferiu voltar atrás. Então esse vaso ele se encontra com trincas, ele vai ter que ser moldado novamente, se assim ele chegar até a casa do Senhor e querer ser moldado por ele. Quando a Bíblia fala de vaso, ele sempre se transporta ao homem e ao seu conteúdo. Então, se nós somos vasos na presença do Senhor, a gente tem que sempre se encher da presença dele, buscar ele nas orações, buscar ele tendo um contato com o Senhor. Em Atos 9,15, o próprio Paulo foi chamado por Deus de vaso escolhido. Em 2 Coríntios 4,7 diz: porém nós temos esse tesouro espiritual, somos como pote de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Vamos ler de novo. Em 2 Coríntios 4,7: porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o supremo pertence a Deus e não a nós. Então, aqui fica claro que se nós somos de barro, é para que Deus venha moldar nossas vidas. Nós somos como a imagem e semelhança do Senhor, para que Ele venha trabalhar nas nossas vidas e venha haver essa mudança. O vaso de barro que se deixa moldar pela mão do oleiro, sua aparência não demonstra poder ou riqueza, mas tem a beleza e o brilho que vem do Criador, em que parece conosco. Quando todos podem contar conosco e gostaria de estar perto de nós, pois exalamos o perfume de Cristo. Então, se nós somos um vaso que se deixa moldar pela mão do oleiro, a nossa aparência não demonstra poder ou riqueza, mas tem a beleza e brilho que vem do Criador. Quem que nos criou? Foi Deus. Quando todos podem contar conosco e gostam de estar perto de nós, pois exalamos o bom perfume de Cristo. O que é o perfume de Cristo? É a gente estar com Ele todos os momentos, sentir o prazer de ouvir um louvor, de ouvir uma pregação, de estar na tua casa, não deixar que o cansaço, que muitas vezes a fadiga do dia a dia venha deixar nós ficar aprisionados dentro das nossas casas, mas abrir, Senhor, o nosso coração para que Deus venha fazer morada dentro de nós. Às vezes pode acontecer do vaso cair e quebrar, mas o oleiro pega os cacos e faz outro vaso, colocando no seu lugar. Isso se encontra em Isaías 64:8. Então, muitas vezes, pelo dia a dia, a gente fica espiritualmente despedaçado, sem força para lutar. Daí, se você encontrar um tempinho e buscar o Senhor de todo o seu coração, com certeza Ele vai moldar a tua vida. Ele vai quebrantar o teu coração e você vai ser uma nova criatura. Coloque nas mãos do oleiro para que ele transforme a sua vida e limpe para a sua glória. Ele te chamou, ele te escolheu e ele te ajuda. Quem que te ajuda? O Senhor, aquele que te fez como um vaso.
Então, se você quiser ser um vaso na presença do Senhor, você tem que deixar Ele entrar e fazer morada dentro de você. Ele te sustenta, e se você não desistir jamais, você vai, através de você sempre estar na presença do Senhor, você vai ter uma esperança um dia que você for encontrar com o Senhor. Então, o vaso precisa estar limpo por dentro e por fora. E a gente tem que sempre estar se prostrando diante do Senhor, falando aquilo que a gente muitas vezes nos assola nossas vidas no dia a dia. Então, que o nosso vaso venha a ser cheio da presença do Senhor, que nada nem ninguém possa tirar nós da presença dele, nem muitas vezes as aflições das nossas vidas que passamos, que nós possamos ser flexíveis, assim como o barro. Imagine a igreja cheia de pessoas como vaso na presença do Senhor, e o Senhor pega cada uma e molda da sua maneira. É doído, muitas vezes a gente fala assim, ai Senhor, mas não era isso. Mas só que o Senhor que sabe o que é melhor para nós. Se Ele quer nos moldar e a gente tem esse desejo de mudança de vida, com certeza a gente vai ser um vaso de honra. Então, Deus não precisa de um vaso bonito. Ele precisa de um vaso que possa ser usado por ti. Que nem a gente vê aí nas ruas ou no mercado que a gente vai. A gente encontra muitos vasos vazios, muitos vasos que precisam ouvir da tua palavra. Só que muitas vezes a pessoa não quer dar crédito por aquilo que a gente tem para falar. As pessoas não têm tempo de ouvir, cada um envolvido nos seus afazeres. E Deus se entristece muito com isso, porque Ele nos criou para louvor da tua glória. O que Ele quer é que a gente se prostre diante dEle e adore em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, que você nessa noite venha rever os seus conceitos, rever-se a sua vida, se você é um vaso valoroso na presença do Senhor, que você venha, na hora que você estiver dormindo, refletir naquilo que o Senhor fez, porque entre tantas pessoas o Senhor te escolher é um privilégio muito grande, porque quantas pessoas não teve essa oportunidade, não teve essa chance de chegar até o caminho do Senhor. E hoje nós, como os adoradores do Senhor, que nós possamos ser um vaso de bênção, um vaso usado por Ti. Em nome de Jesus, Te agradecemos, porque só o Senhor pode fazer isso por nós. E é isso, irmão, o que eu tenho que falar é que eu também quero ser um vaso por excelência, um vaso adorador ao Senhor, um vaso que busca, um vaso que jamais venha se cansar. E eu quero um dia trazer as pessoas da minha família também, que eu não alcancei ainda, como vasos tão vazios lá, muitas vezes pela situação do dia a dia, pelo que vive. Mas o Senhor conhece todas as coisas, conhece lá no íntimo de cada um, e pode, através das nossas vidas, trazer aquele ente querido, aquela pessoa que a gente sempre sonha. Elas também precisam do Senhor, são vasos, mas só que são vasos que muitas vezes ouviram, mas não deram crédito. Mas eu creio que na hora certa, no momento certo, Deus vai trazer também essas pessoas que se encontram ao nosso redor. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Amém.